Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias capacitados pelo Espírito para discipular. O fundamento sólido para o discipulado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Quando falamos de discipulado, estamos falando do meio pelo qual o nosso Senhor escolheu para nos aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento precisa ser desenvolvido durante toda a trajetória da vida, de modo que, em vida, não chegaremos a um nível em que possamos dizer: meu aperfeiçoamento está completo. Muitas vezes, esse aperfeiçoamento também é chamado na Bíblia de amadurecimento. Trata-se do processo de santificação. O versículo base dessa devocional nos diz que o fundamento sólido para o nosso amadurecimento não é simplesmente um discipulado nos moldes humanos. Não se trata de um acompanhamento de vida baseado em conselhos, experiências, filosofias ou habilidades humanas. É possível nos reunirmos semanalmente, conversarmos sobre nossas vidas, expectativas, frustrações, sobre o que temos feito na igreja e até mesmo sobre assuntos teológicos, e podemos até chamar isso de discipulado sem que isso nos amadureça no Senhor. É claro, este não é o discipulado que Deus espera que façamos. O discipulado bíblico tem como alicerce o Senhor Jesus. Devemos ser edificados nele. O discipulador não deve formar um discípulo seu, mas formar um discípulo de Jesus Cristo. Todos nós temos nossas preferências, habilidades, chamados e tantas outras características diversas. O discipulador não deve fazer com que seu discípulo seja uma réplica sua, mas de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, em 1 Coríntios 11:1, ele não está querendo ensinar que seus discípulos devem desenvolver as mesmas características pessoais que ele possuía. O apóstolo Paulo deixa claro quando completa: como sou imitador de Cristo. Devemos ser modelo de discipuladores enquanto imitadores de Cristo. Os discípulos precisam enxergar em seu discipulador um desejo ardente de se assemelhar com Jesus Cristo e nisto imitá-lo. Um discipulado saudável é aquele em que um discípulo maduro de Jesus Cristo compromete sua vida a conduzir outro discípulo de Jesus Cristo ao amadurecimento. Conduzir ao amadurecimento significa desenvolver no discípulo a semelhança de Cristo, tanto no seu ser, Romanos 8:29, como em seu agir, 1 João 1:6, quanto no pensar e no sentir, Filipenses 2:5. Assim, como o discipulador imita a Jesus Cristo, deve ser modelo ao discípulo na caminhada em se parecer cada vez mais com o Senhor, 1 Coríntios 11:1. E se estamos falando em imitar a Jesus Cristo, nada mais adequado do que usar o mesmo método que ele usou, fazendo discípulos. Ele nos constrangeu a isso quando disse: portanto, vão e façam discípulos. Mateus 28:19. Aplicação prática. Encontre um cristão maduro que possa ser identificado como um genuíno imitador de Cristo e peça que o ajude na caminhada do amadurecimento. Abandone o preconceito com o discipulado. Foi o meio escolhido pelo próprio Senhor para esculpir em você a sua imagem. Duvidar do discipulado é duvidar de Jesus. Preocupe-se sempre em comparar o discipulado bíblico, centrado em Jesus, com o discipulado que vem praticando. Ore: Senhor Jesus, ajuda-me a caminhar em discipulado, ajuda-me a não perder o foco correto, que o Senhor apareça mais do que o discipulador, que o Senhor apareça mais do que o discípulo, que no final de tudo o Senhor seja exaltado por parecermos contigo. Em teu nome eu oro. Amém. Crianças em oração. A prática do discipulado nos ensina a aplicar a palavra do Senhor em nossa vida, nas experiências que temos diariamente. Por isso, mesmo que Deus nos abençoe com um bom discipulador que vive a palavra de Deus em todo o tempo, ainda assim, devemos nos inspirar em Jesus para seguir em frente. Cristo é o nosso referencial. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!